Então nós sabemos que a visão racionalista ela era pregada pelos humanistas, ou seja, é, cada pessoa tinha o seu pensamento individual, sua forma de suas capacidades. Não era Deus que limitava as capacidades humanas, não era Deus o interventor das desgraças alheias. Qualquer pessoa era sujeita a uma desgraça em sua vida, em decorrência, por exemplo, de um acidente de trânsito, em decorrência, claro que naquela época não tinha trânsito, né? Não tinha carro, mas qualquer pessoa era sujeita ao desabamento de uma casa, uma seca. Então, não era atribuído, por exemplo, uma seca a um efeito de Deus estar com raiva de ninguém. Então, essa visão que os humanistas queriam pregar era o anti-medieval. Pensamento, eles não aceitavam aquela visão medieval de colocar a igreja no centro, de colocar os pensamentos católicos no centro do modo de vida das pessoas. Então nós tivemos alguns fatores que levaram a esse renascimento cultural. Quais que foram eles? O enriquecimento da burguesia. Nós tivemos no século XV, né, a corrida imperialista, onde nós tivemos vários países, né, nós tivemos várias nações que partiram através do desenvolvimento da navegação. Vários países começaram a buscar outras rotas de comércio, expandir as rotas de comércio. Então, o desenvolvimento da navegação, em que Espanha, Portugal, né, foram Inglaterra, países que desenvolveram a navegação, o desenvolvimento da matemática no século XV, o desenvolvimento da química, da física, desenvolvimento da geografia. Então, foi o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da literatura. Então, através das obras de arte, né, retratava-se o pensamento em si. Quando fala do renascimento cultural, muitas das vezes mostra aquelas imagens nuas, peladas, né? Ah, professor, então o renascimento retratava a pornografia? Não, não é retratando a pornografia. Retratava um mundo em que gostaria de se mostrar tudo. Não era para esconder nada. Então, quando você vê aquela imagem nua, significa dizer que o pensamento renascentista queria retratar o mundo como ele é real. Não esconder nada como fazia a Igreja Católica durante a Idade Média. Então, durante a Idade Média, nós tivemos 1000 anos em que a ciência não desenvolveu. E aí, a partir do século XV, com os ideais do Renascimento, nós vamos ter o quê? Os humanistas, que eram os sabedores, os estudiosos. Esses estudiosos levaram ao desenvolvimento de várias ciências, né? Estudaram o corpo humano, estudaram a Terra, estudaram a filosofia, estudaram, né? Foram lá buscar a antiga filosofia grega, decifraram todos esses livros, ampliaram. Então, o renascimento cultural tinha como objetivo tirar todas aquelas mentiras que o pensamento medieval pregava, do pecado, de que Deus controlava o modo de vida das pessoas, que as pessoas deviam ser totalmente tementes a Deus. Então, essa visão de pecado foi desmistificada. A ciência ocorreu com com o surgimento da ciência no século XV. Nós tivemos essas várias matérias que passaram a ser estudadas, como, por exemplo, a geografia, que passou a observar, né, a observar a natureza. Nós observamos, então, com o estudo da natureza, que existem catástrofes. Nós observamos também com a física, né, com a ciência, nós passamos a estudar o corpo humano. Então, tem aquele desenho do homem, né, o homem centuriano, né, em que tem como se fosse dois homens, um atrás do outro. Então, mostra todo o desenvolvimento da ciência. O renascimento cultural foi o quê? A ciência, a literatura, né? Foi o sair da escuridão. É como se fosse um casamento entre o iluminismo e o desenvolvimento da ciência.
Mas os humanistas não eram ateus. Eles apenas queriam reinterpretar a Bíblia. De que forma? Eles queriam que as pessoas continuassem tendo fé, mas que as pessoas não vivessem submissos ao rei, não vivessem submissos à Igreja Católica. Porque, na verdade, essa submissão que as pessoas tinham à Igreja Católica não favorecia o desenvolvimento do comércio, né? As pessoas geralmente eram muito ligadas a um modo de vida feudal, dependentes daquele modo de vida. Com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento das rotas comerciais, as pessoas passaram a ter acesso ao comércio, passaram a ter acesso ao dinheiro. Então isso tudo favoreceu maior desenvolvimento dos seres humanos. Lembrando o quê? Né, de algumas questões que a gente vai lembrar. Antropocentrismo, o homem no centro. Né? Dentro dessa questão tem a oposição ao pensamento da Idade Média e o racionalismo. O que é o racionalismo? O homem ele tem as suas próprias capacidades de desenvolvimento intelectual. Né? Então, o homem, se ele cometeu uma desgraça na sua vida, não é porque o Satanás interviu na vida dele. O pensamento, cada homem tem o desenvolvimento da sua razão, né? O desenvolvimento do seu pensamento. E aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo. Né? 12.000 a.C. surgiram os primeiros humanos, os primeiros hominídeos. 4.000 a.C. ocorreu a invenção da escrita. Né? Então, 4.000 a.C. foi a invenção da escrita. No século III ocorreu a queda do Império Romano. Né? E no século V, né, começa o feudalismo, que vai até o século XV. Né? 1000 anos de feudalismo. Como eu falei para vocês, o feudalismo era um modo de vida rural que existia na Europa. E do século XIV ao século XVI ocorreu o chamado Renascimento Cultural. O que foi importante dentro do feudalismo? O surgimento do islamismo, né? As cruzadas, expedições católicas do século XI, e foram esses alguns dos eventos que aconteceram dentro da história. Assim eu finalizo essa aula sobre o Renascimento Cultural, e qualquer dúvida a gente vai tirando na sala de aula. Forte abraço e até mais. Valeu. Até a próxima.